nós não estamos lidando com parceiros de negócios, vocês já entenderam. Nós estamos lidando com a arquitetura do submundo global. O eixo do caos liderado pela China e operado pela Rússia, Irã, Coreia do Norte, Cuba e, até então, antes da prisão do Maduro, pela Venezuela. Ele utiliza governos de extrema esquerda na América Latina para um propósito muito mais letal. Preste atenção nisso aqui, pessoal, porque isso acontece dentro dos Estados Unidos e aí vocês vão me dizer se está acontecendo no Brasil também. Olha como o esquema funciona. Criar zonas de sombras institucionais onde o crime organizado prospera e destrói as fronteiras americanas, brasileiras, colombianas, europeias. Isso está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo agora nas fronteiras do Brasil, pessoal? Os militares estão sem combustível, os militares estão sem dinheiro, sem salário, os militares não têm grana nem para comprar papel higiênico. O que aconteceu? As fronteiras brasileiras estão abertas. Eles não conseguem cuidar das nossas fronteiras. Isso aqui é o que eles não querem que você veja. A China não precisa disparar um único míssil contra o território brasileiro e americano. Ela utiliza o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, os cartéis latino-americanos, o crime organizado. Eles inundam os portos da América do Sul, Paranaguá, Santos, com precursores químicos para a fabricação de fentanil. Lavam o dinheiro sujo das facções através de bancos estatais obscuros e alimentam redes de tráfico de armas, pessoas que rasgam o continente, de sul a norte, de norte a sul. A extrema esquerda brasileira, com as suas políticas públicas de desencarceramento, preste atenção, leniência com o narcotráfico e romantização do crime, fornece o ecossistema perfeito para que essa engrenagem funcione livremente. O que é que está acontecendo no Brasil nos últimos 4 anos, pessoal? Faça a si mesmo uma pergunta direta e brutal. Você já viu o Partido Comunista Chinês interceder por eleições limpas na América Latina? Você já viu a China enviar comboios de ajuda humanitária para aliviar o sofrimento do povo oprimido de Cuba ou para resgatar os famintos da Venezuela ditatorial de Nicolás Maduro? Não, muito pelo contrário. Eles mandavam armas, radares, inteligência de satélite para defender o regime do Maduro, nunca o povo. Nunca a China pediu eleições livres dentro da Venezuela. A resposta é um silêncio absoluto, porque o silêncio de Pequim é o principal financiamento dessas ditaduras. A China lucra com a instabilidade. Ela precisa que a América Latina seja um continente caótico, violento e corrupto, porque nações destruídas e lideradas por fantoches são mais fáceis de serem saqueadas e controladas. Olha o que acontece com a África. Pode perceber. Toda ditadura no mundo sangrenta, ela tem a China por trás. Teve a Rússia por muitos anos, a Rússia está em decadência total, a China está em pé. A China encabrestou as loucuras de Vladimir Putin comprando seu petróleo com deságio, ou seja, abaixo do valor de mercado, usando o cinismo milenar asiático para sangrar a Rússia e transformá-la num estado vassalo. E o presidente brasileiro, nosso ventríloco de barro, sorri para as câmeras acreditando que é um líder global enquanto joga o nosso país exatamente na mesma armadilha de servidão. Digite agora para o algoritmo entender que você decodificou o esquema dos portos. Fraude do transbordo. Vamos repetir? Fraude do transbordo. Digite aí, vamos ver quem está aqui comigo no chat. E nós já vamos seguir aqui para a nossa análise dessa noite. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Dá trabalho para fazer, meus amigos? Trump vem buscar os envolvidos no narcoterrorismo e sem alarde. O povo de bem não tem nada que se preocupar. Não mesmo, é verdade. Eu não sei se estou falando besteira, mas acho que as Forças Armadas da direita já deveriam ter tomado uma atitude radical. Olha, as Forças Armadas estão completamente desmoralizadas.
E isso é parte, inclusive, desse código, dessa diretriz que vem da China, dessa diretriz que vem da Rússia. Você entra, você desmoraliza a sociedade. O que mantém a moral da sociedade? O senso de patriotismo, o senso cultural e religioso e as forças militares capazes de defender a nossa soberania. O que é que aconteceu nos últimos 4 anos, 3 anos e meio no Brasil? Forças militares desmoralizadas depois do que eles fizeram no 8 de janeiro, prendendo velhinhas com Bíblia e bandeira do Brasil. Certo? Eles desmoralizaram a família. Nós temos vários depoimentos de líderes de esquerda dizendo que o maior problema do Brasil é a família, que esse negócio de família é algo ultrapassado, é nefasto, na fala deles. O próprio Lula admite que a família é um grande problema para o esquema político deles, certo? Você destrói a moral e prende opositores. Olha o que aconteceu nos últimos 4 anos. O consórcio de mídia e STF e esquerda. Eles desmoralizaram a oposição. Eles prenderam o maior líder da oposição, que era o Jair Bolsonaro. Humilharam o Jair Bolsonaro, humilharam a oposição, bloquearam rede social, bloquearam contas bancárias. Eles passaram os últimos 4 anos destruindo. E isso começa antes. Isso já dura de 6 a 7 anos as perseguições. Porque o sistema entendeu, olha, entraram os conservadores no poder e eles vão destruir tudo o que nós construímos nos últimos 20 anos de esquerda no Brasil. Só que eles não contavam com uma coisa. Eles não contavam que o Donald Trump viria com tudo para cima deles, inclusive usando armas. Você entende o porquê que os Estados Unidos avançam agora sobre o Brasil e sobre o Lula? Certo? E você entende que toda essa pressão que está sendo feita agora é justamente para deixar o Lula longe da possibilidade de uma reeleição. Por que isso está sendo exposto agora? O envolvimento do Brasil sob o governo Lula com fraude contra a economia dos Estados Unidos. Gente, essa é a maior estratégia. Você expõe o inimigo, você cria as justificativas jurídicas, inclusive políticas, diplomáticas, para você combater esse inimigo considerado uma ameaça à segurança nacional, nesse caso dos Estados Unidos. Certo? Então eles estão criando o ambiente, preste atenção, eles estão criando o ambiente para, em último caso, caçar os responsáveis, as ameaças, como o Nicolás Maduro, a segurança nacional dos Estados Unidos. E esse foi mais um degrau, divulgar, revelar esse documento detalhado. Inclusive, esse documento está lá no site da Casa Branca. Depois eu vou pegar e vou colocar o link para vocês. Tá lá, você acessa gratuitamente, você pode baixar ele, colocar no Google Tradutor e ler o documento. Ele coloca ali tintim por tintim de como o esquema do Brasil, da China, funcionam para lavar mercadoria chinesa e entrar ilegalmente dentro dos Estados Unidos a preços baixos, destruindo a indústria americana. E outra coisa, infraestrutura, indústria é o que mantém um país forte. Por que a China é tão rica, tão poderosa do mundo? Porque ela foi industrializada. E o grande problema, né? A China foi industrializada pelos capitalistas americanos, europeus, globais. Né? A China não conseguiu, ela não nasceu do nada industrializada. Não. Os Estados Unidos, na década de 70, tá? Na década de 60 e 70, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, os Estados Unidos viram que a União Soviética estava se expandindo e temeram a União Soviética cooptar a China. Veja, embora ambos comunistas, soviéticos e chineses, mas eles se odiavam, eles não conseguiam se acertar. Mas num determinado momento eles estavam indo para um alinhamento, como existe hoje. E os Estados Unidos, para impedir esse alinhamento, pegaram a China e
colocaram dinheiro capitalista na China, industrializaram a China, mandaram tecnologia para a China, ensinaram a China a como fazer negócio, a como fabricar, a como lidar com o capitalismo, e a China prosperou e explodiu. Hoje a China tem a maior classe média do mundo e uma das mais prósperas do mundo. Tudo bem, o cara classe média na China, ele não tem boca para nada, ele não pode criticar o governo, as redes sociais são controladas, mas lá não tem assalto, lá não tem roubo de celular, certo? Existe uma certa segurança alimentar, porque ele vem para o Brasil, toma tudo que o Brasil tem, soja, carne, certo? Compra a preço de banana, leva para a China para alimentar 1 bilhão de bocas, para deixar a classe média de barriga cheia e para manter o controle sobre esse povo, certo? Mas é o povo mais controlado, mais vigiado do mundo. Eu quero que você responda sinceramente. Você trocaria a tua liberdade de expressão? E aqui no Brasil a liberdade ela se tornou relativa. Nós vimos essa semana o jornalista sendo perseguido, a fonte do jornalista sendo perseguida pelo STF. Então a nossa liberdade também já é relativa. Mas você trocaria a democracia do Brasil para ser um classe média na China? Pense nisso aí. Tem muita gente que diz, não, eu queria que o Brasil fosse igualzinho à China. Tem muita gente que afirma isso. Eu não sou um deles. Olha aí.